A petição pública que pede ao Senado Federal que analise os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, alcançou 2 milhões de assinaturas nas primeiras 24 horas e segue recebendo assinaturas, aproximando-se de 2,5 milhões. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, comentou quando se completaram 2 milhões. Já são mais de 2 milhões de assinaturas no abaixo-assinado pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ainda não tinha visto um movimento assim tão expressivo a favor do impeachment de um ministro do STF. Sinal que ele não está sendo considerado essencial pelos brasileiros. A deputada federal Carla Zambelli pediu: "Estamos próximos a 2 milhões de assinaturas. Ontem ficou congestionado. Veja se consegue assinar hoje." Bárbara, do canal Te Atualizei, afirmou: "Mais de 2 milhões de assinaturas. Xerife, o Brasil não te acha essencial." Bernardo Küster, jornalista, palestrante e tradutor, disse: "Somos mais de 2,2 milhões. Adeus, xerife." O jornalista acrescentou: "Até a mãe do Alexandre de Moraes deve ter assinado a petição." O senador Eduardo Girão disse: "O abaixo-assinado para análise do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, criado pelo Caio Coppola, já reúne mais de 2 milhões de assinaturas. Um sinal claro de que a população tem desaprovado as decisões de ministros do STF. Cabe ao Senado cumprir o seu papel." O jornalista Vinícius Mariano pediu: "A petição que pede para o Senado pautar o impeachment do Alexandre de Moraes já passou dos 2 milhões de assinaturas em menos de 2 dias. Se você ainda não assinou, assine agora." O jornalista Joubert Souza disse: "Em questão de horas, abaixo-assinado pelo impeachment de Alexandre de Moraes ultrapassa 2 milhões de assinaturas. Você é favorável ao impeachment do ministro? Bora bater a meta de 3 milhões de assinaturas. Então senta o dedo na tag e bora divulgar o site de apoio." O deputado Felipe Barros disse: "Alexandre de Moraes criou um novo tipo de deputado, o subparlamentar. É o parlamentar que não pode usar suas redes sociais para se manifestar, não pode dar entrevista, não pode conversar com outros deputados e não pode nem ir ao Congresso Nacional. É o caso do Daniel Silveira." O perfil Laurinha Irônica ironizou: "João Amoedo, como se sente sabendo que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes já tem mais assinaturas que todo o seu eleitorado?" A gestora em marketing Lu Sapori perguntou: "Quem já assinou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes?" "Já estamos indo para os 3 milhões de assinaturas." O empresário Paulo Filipos disse: "Mais de 2 milhões. Já somos mais de 2 milhões de brasileiros pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no abaixo-assinado do Caio Coppola." O escritor Toninho questionou: "Queremos saber qual é o próximo passo. Quando a mesa diretora do Senado vai tocar no assunto? Responde aí, Rodrigo Pacheco. 2,5 milhões de brasileiros estão aguardando a sua resposta." O deputado Carlos Jordi pediu: "O abaixo-assinado pelo impeachment do Alexandre de Moraes chegou a 2 milhões de assinaturas em menos de 24 horas. Divulguem e vamos fazer desse o maior abaixo-assinado da história do Brasil." O jornalista Rafael Fontana ironizou: "O curioso caso de Alexandre de Moraes. Votos populares para chegar ao STF, 0. Votos populares para deixar o STF, 2.151.823, e continua subindo." A deputada Caroline de Tone disse: "Já são mais de 2 milhões de assinaturas na petição iniciada ontem pelo Caio Coppola, que pede que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja analisado. Isso tudo em questão de 24 horas. O deputado Bibo Nunes afirmou: "Mais de 2 milhões de assinaturas pedindo o impeachment do ministro Alexandre Moraes, STF, em 24 horas. Eu já pedi 2 vezes no Senado. Ele tem obrigação de pedir para sair do STF. Jamais vi tamanha rejeição a um magistrado. Apoio total à PEC da Bengala. Mais de 2 milhões, entendeu?" O jornalista Ricardo Roveran apontou: "Agora que o povo se manifesta e demonstra em peso que quer o impeachment do Alexandre de Moraes, todos os olhos se voltam ao Senado, em especial ao Rodrigo Pacheco. Ou Pacheco acorda, ou quando este número tomar as ruas, ele vai junto como cúmplice moral." O perfil Família Direita Brasil observou:
O abaixo-assinado pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes tem, neste momento, a assinatura de 2.141.563 pessoas. Isso já é maior que o total de votos que Marina Silva, Henrique Meirelles e Cabo Daciolo tiveram nas eleições de 2022. O jornalista Rodrigo Constantino questionou o silêncio da velha imprensa. O abaixo-assinado do Caio Coppola pela análise do pedido de impeachment do XX já teve mais de 2 milhões de assinaturas em 24 horas, mas a imprensa em geral segue ignorando, como fez com as manifestações do domingo. Com raras exceções, o jornalismo morreu. Isso não é notícia? Nós vimos agora a questão do ex-presidente Lula, todos os seus atos praticamente vão ser anulados. É um sentimento de injustiça assim, sem tamanho. Nós vimos a prisão de um deputado federal por se posicionar contra o STF. De maneira arbitrária, o deputado está preso, estava preso até um dia desse. Nós vimos alguns atos, e agora, nós temos 2 milhões de assinaturas pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo se dá porque não está sendo respeitado a Constituição brasileira. E aqui essa comissão tem o dever de cuidar com mais afinco sobre a nossa Constituição. Então nós precisamos ser firmes e defender o nosso país e defender a Constituição brasileira, que tem sido tripudiada dia após dia. E eu me cobro muito em relação ao meu mandato pela coerência. Eu acho que coerência é algo que a sociedade tem nos cobrado bastante. Eu vi a fala de um deputado agora há pouco, infelizmente ele não está aqui na comissão, deve ter ido cumprir outra obrigação parlamentar, registrando o apoio dele a um youtuber que chamou a maior autoridade da nação de genocida. Não só apoia, como faz o mesmo, chama o presidente de genocida. Eu queria dizer para o parlamentar que o que o Felipe Neto fez e o que ele acabou de fazer aqui foi a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. E para o Daniel Silveira foi invocada sim a Lei de Segurança Nacional. Para o Daniel Silveira houve uma prisão em flagrante, flagrantemente inconstitucional. E eu não vi o deputado falar nada. Eu não vi o deputado abrir a boca para falar em inconstitucionalidade em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E o deputado teve a oportunidade, deputado Daniel, o senhor que está aqui do lado, de corrigir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade praticada pelo STF aqui na casa. Ele poderia muito bem ter votado contra aquela prisão ilegal de um parlamentar que estava usando o direito e a liberdade de expressão que é conferida a ele na Constituição. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de discurso que não engana mais a população. A população está muito atenta a esse tipo de discurso e eu não sou de estar puxando sardinha para nenhum lado, mas na hora que eu perceber que alguém aqui incentiva esse tipo de atitude contra qualquer autoridade e na hora que tem a oportunidade de corrigir, quando no caso do STF não teve a coragem necessária para levantar a voz e falar, olha, sou adversário político do deputado Daniel, não concordo com nada que ele disse, mas eu defendo aqui a liberdade de expressão dele. Acho que era isso que o parlamentar que estava aqui enaltecendo um cidadão, não tenho nada contra esse rapaz, nem conheço, não tenho meu tempo para perder assistindo as besteiras que ele fala aí no YouTube, mas ele defender esse tipo de atitude. E na hora que um parlamentar é vítima da Lei de Segurança Nacional e ele não ter a hombridade, a coerência, a moral de também fazer o mesmo questionamento do STF, muito mais parece um discurso populista. O que eu estou vendo é muito discurso populista aqui na casa. Não, se for contra adversário meu, pode rasgar a Constituição, pode fazer o que quiser, que eu fico caladinho. Agora, se for alguém que, porventura, ideologicamente pensa igual a mim, aí eu vou gritar, aí eu vou espernear, aí eu vou chamar a imprensa, vou mobilizar a classe artística para defender. Então, é esse tipo de posição que a sociedade não aceita mais. Hoje, com as redes sociais, com a imprensa livre, que é a imprensa que existe nas redes sociais, não dá mais para fazer esse tipo de discurso
e achar que a população não está vendo. A população está vendo quem tem coerência, a população está vendo quem tem dois discursos conforme a conveniência do momento, e era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que aconteceu com o Felipe Neto ontem é um resultado do próprio veneno da esquerda, que agora está sendo implicada. Mais 30 minutos, por gentileza, que eu estou aqui desde a metade da sessão, presidente. Felipe Neto tripudiou da liberdade de expressão e vimos aí ter violado o direito do Daniel Silveira, que chegou a ser preso por palavras manifestadas, tendo imunidade parlamentar. E vimos, presidente, que agora o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Felipe Neto foi intimado para depor, segundo a Lei de Segurança Nacional, uma lei que o próprio Supremo dizia ser inaplicada e não recepcionada pela Constituição Federal. E agora nós vimos que está acontecendo isso, o que é muito bom para a esquerda ver que ou se defende a liberdade de expressão no Brasil ou a liberdade de todos está em perigo.